Olá, começa agora o Tribuna Livre, o programa que te coloca dentro do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui você acompanha os discursos dos parlamentares da casa. As falas dos vereadores são de livre escolha e têm aproximadamente 5 minutos. É da tribuna do plenário do Legislativo paulistano que os vereadores da casa discursam durante as sessões. E o Tribuna Livre traz um compilado resumido das falas dos parlamentares. Então, vamos aos discursos do programa desta semana. Primeiramente, cumprimentar Vossas Excelências, uma honra estar aqui mais uma vez, agradecer a Deus também pela oportunidade e falar sobre 3 temas de uma forma bem rápida. O primeiro tema é que ontem nós protocolamos aqui uma CPI, que com 26 assinaturas, se eu não me engano faltam uma assinatura apenas para ter assinaturas suficientes para poder instaurar, inclusive, e é uma CPI relacionada a uma notícia que saiu inclusive hoje, do Bocardi, foi demitido da Rede Globo. Existem suspeitas sérias ali sobre a possível manipulação de notícias e recebimento de dinheiro para isso. Então a gente quer averiguar o que está acontecendo nesse caso. Um jornalista, independente se é ex-global ou não, ele não pode receber dinheiro, principalmente se for dinheiro público, para enviesar notícias. Então isso deve ser investigado para a gente chegar à conclusão do que estava acontecendo. Então é só para conscientizar os vereadores que ainda não estão sabendo disso, dessa CPI que nós protocolamos ontem. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de nós entendermos como funciona uma parte do jornalismo brasileiro, infelizmente. Outros 2 temas aqui, bem rápido. Hoje eu visitei o Pantanal, que está debaixo d'água. E realmente, a situação é lamentável. O trabalho da Defesa Civil simplesmente lá inexistente. Corpo de Bombeiros e demais forças públicas não estão atuando como deveriam. A participação ativa da Prefeitura é mínima. Existem obras atrasadas na região para, inclusive, conter esse alagamento e nada foi feito. E a proposta é tirar os moradores da região, dando 50 mil reais. Quem constrói uma moradia com 50 mil reais? Quem compra uma moradia com 50 mil reais em São Paulo é impossível. Então, assim, o prefeito deveria se preocupar, primeiramente, em fazer o trabalho dele de conter os alagamentos. Tirar o morador da sua... ameaçar tirar o morador da sua casa por uma incompetência da prefeitura, que nem mesmo está dando suporte para os moradores que lá estão, é simplesmente absurdo. E eu sugiro também que a prefeitura se coloque presente lá, dialogue com os moradores daquela região, porque eu fui lá e realmente a situação é muito triste. Tem lugares, mesmo dias sem chover, a água batendo no peito. Então quem não vive essa realidade muitas vezes não sabe por que essas famílias estão passando. Por último, também algo que eu não poderia deixar de lado, é o que tem acontecido a nível federal e que impacta todo o país. Os preços subindo. 2 anos de governo Lula são piores do que 2 anos de pandemia. O Lula consegue ser mais destrutivo do que crises econômicas internacionais, mais destrutivo do que pandemias. Governo Lula elevando a inflação, a picanha que supostamente chegaria não chegou. E pior, agora nem mesmo a laranja o pobre está tendo acesso. A situação é realmente crítica e, discordando aqui do vereador Ananias com todo respeito, inflação nada tem a ver com agro. Inflação tem a ver com dívida pública. Inflação tem a ver com aumento da base monetária. Inflação tem a ver com um presidente perdulário que é o Lula e que sacrifica o pão da mesa dos mais pobres. O suposto defensor dos mais pobres, ele tem empobrecido ainda mais essas pessoas, tem tirado a comida da mesa dessas pessoas. E é triste ver a bancada do PT, a bancada do PSOL, que diz defender os mais pobres, se cala! Enquanto o mais pobre passa fome! Enquanto o mais pobre não tem o que comer! Então a verdade precisa ser dita. Vossas Excelências não têm coragem de criticar. Por quê? Porque votaram nele, fizeram ele. E a piada do faz o ele já perdeu a graça. Porque quando nós fazemos essa piada, são pessoas que estão passando fome. Independente de quem votaram, nós temos que conscientizar essas pessoas de que o governo que lá está é responsável por isso. E não adianta delegar a culpa por quem está produzindo, por quem está gerando riqueza. Enquanto o Lula esbanja, junto da sua esposa, quantias astronômicas internacionalmente, enquanto o Lula não corta nenhum privilégio, é incapaz de fazer uma reforma administrativa para conter gastos, enquanto o Lula conseguiu colocar o país em déficit, mesmo Jair Bolsonaro tendo deixado as contas em ordem, enquanto tudo isso acontece, o pobre paga essa conta.
Porque gasto público é algo que tem que ser deixado claro. Gasto público nada mais é do que uma forma a mais de imposto. Uma forma sorrateira e disfarçada. E o presidente irresponsável de vocês está colocando os mais pobres em uma situação extremamente difícil. Está tirando o pão da mesa dos mais pobres. Por isso, em 2026, colocaremos Jair Bolsonaro novamente na presidência da República. Recuperaremos o Brasil e vamos libertar o Brasil das mazelas petistas. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Saúde a todos os colegas aqui presentes, público que nos acompanha, trabalhadores da imprensa. Queria iniciar minha fala dizendo que o PT tem a maior bancada da Câmara Municipal de São Paulo. Nenhum outro partido é maior do que o PT aqui dentro. Nenhum outro partido da cidade recebeu mais votos que a bancada do PT para trabalhar e representar o povo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte desse partido e estar aqui defendendo o povo que acreditou na gente, defende que nosso trabalho aqui dentro continue. E eu espero, sinceramente, que ele seja de construção. Porque quem está lá fora vendo a gente espera uma Câmara que trabalhe pensando nos problemas que eles têm lá fora, além do debate ideológico e eleitoral, que vai ser o ano que vem e a que passou foi o ano passado. Bom, eu queria falar aqui hoje, presidente, aqui nessa tribuna livre, sobre o projeto CPI que eu apresentei ontem na Câmara Municipal, para que a gente averigue o que acontece lá na região do Pantanal, aqueles alagamentos no Pantanal, que acontece ano após ano, mais de 40 anos, uma região difícil, que é divisa de Guarulhos, divisa de São Paulo, o DAE é do governo do estado, que agora é SP Águas, e o povo que é pobre sofre alagamentos já faz 5 dias lá. E para piorar, senhor presidente, não é só o alagamentos, não é só o ir e vir, não é só o início das aulas que começaram, é o atendimento precário que está acontecendo lá e a população não está sendo atendida na sua plenitude e precisa, eu entendo que às vezes existe pessoas que eventualmente nem moram lá e queiram se beneficiar, mas isso há em todo lugar, pessoas de má fé. O que a gente tem que mirar é as pessoas que estão lá, precisam ser atendidas, e hoje a fila na porta da escola para ser atendido lá começou 3 horas da manhã, porque as pessoas precisam de ajuda para comer. Então a cidade tem que funcionar para poder solucionar aquele problema, e a Câmara pode contribuir com isso instalando a nossa CPI. Hoje, senhor presidente, existe uma queixa lá, vereador João Jorge, o senhor que é um vereador que sabe que o tanto de respeito que eu tenho com o senhor, que é em relação à barragem da Penha. A barragem da Penha, os técnicos e engenheiros do SP Águas, do DAE, diz que não tem relação com os alagamentos, mas toda vez que alaga do movimento, do tamanho que está lá, do volume que está lá, a barragem da Penha não está funcionando, está fechada, ou está com a sua capacidade de água ali, de liberação de água extremamente reduzida. Eu digo isso porque mesmo diante do caos que está vivendo aquela região, se a barragem eliminasse aquela água como um todo, todo o sistema de drenagem de todos os afluentes dos 15 quilômetros para trás seria beneficiado, porque a água iria embora. Mas não é isso que deu ocorrido. Ontem, senhor presidente, das 7 comportas que tem a barragem, só uma estava funcionando. Nós temos imagem de drone para isso. E hoje eu chamei o deputado Enio Tato, porque a barragem é uma barragem estadual, então para entrar lá a gente não consegue entrar na figura do mandato de vereador, e o deputado Enio Tato me acompanhou, e pasmem, gente, apesar de estar totalmente a montante, um volume de água enorme, a jusante 3 comportas funcionando. E o vídeo está aí. Põe aí, João, o vídeo. Estarrecedor. Mesmo as 3 comportas que funcionavam, não estavam na sua plenitude da capacidade para a liberação de água. Então, o que acontece, aí é uma barragem que funciona, ali é a segunda que funciona, essa terceira já não funciona, a quarta não funciona, que na realidade é a comporta, né? A 1, a 2 funciona, a terceira, a quarta e a quinta não funciona. No próximo vídeo. O que acontece hoje na cidade, infelizmente, é que estão escolhendo... O deputado Enio Tato aqui, ó, e viemos fiscalizar o funcionamento da barragem. E o que nos deixa preocupado é que mesmo o alagamento lá do Pantanal e região, e a necessidade de vazão da água, inclusive do município de Itaquá, a gente vê algumas comportas funcionando, que nem essa daqui, eu contei 3 funcionando, mas pasmem, gente, pasmem, outras 3 estão fechadas, lá atrás tudo alagado.
poderia estar contribuindo para o sistema como um todo para aquela água escoar para fora. Ó, ali eu mostrei uma funcionando, ó, outra aqui, ó, fechada. E lá atrás, ó, o acúmulo de água. A montante. Segura, João. O meu tempo tá findando, presidente. Eu tinha outros 2 vídeos para mostrar, mas o que está acontecendo ali hoje é o seguinte. Nós ficamos 40 minutos na portaria para conseguir entrar. A gente não sabe se a barragem estava com as comportas abertas ou não, ou eles abriram nesses 40 minutos que nós estavam lá, no portão. Esperaram. Ontem só tinha uma funcionando, hoje tinha 3. Das 6 que podem funcionar, das 7 que podem funcionar. E o que é pior, estão escolhendo deixar o povo pobre do Pantanal a Montante alagados e sofrendo, porque é pobre. E a Marginal, que hoje não estava chovendo, não tinha o escoamento de água adequado, com medo de, eventualmente, ali ter um desequilíbrio e afetar uma das vias da Marginal. Então, senhor presidente, no período que não há chuva, que é principalmente de manhã, às vezes à noite, esse período de ontem para hoje foi quase 15 horas sem chuva, poderia aumentar a vazão daquela barragem para poder escoar a água da chuva. Para poder escoar a água da chuva. Mas o que infelizmente tem ocorrido é o contrário. Vereador. A opção é deixar o povo alagado no Pantanal e a Marginal livre para os carros poderem andar. O povo sofre, a Marginal está livre. E nós da CPI, nós aqui na Câmara temos condição de implantar a CPI para cuidar dessa população e investigar esse descaso, senhor presidente. Obrigado pela... Obrigado, presidente. Primeiro, quero cumprimentar quem nos acompanha aqui pela galeria do plenário, leitores do Diário Oficial, todos aqueles que nos acompanham e os pares presentes no dia de hoje. E quero saudar também os novos vereadores que estão participando, estão querendo fazer uso da palavra. Isso é importante, que a tribuna é para isso. E eu quero falar aqui de um assunto, não quero entrar na polêmica do que foi deixado aqui agora, mas quero tratar de um assunto aqui que eu achei interessante, inclusive com base na fala de todos os vereadores que usaram essa tribuna aqui, para falar que é sobre as enchentes ali na região do Pantanal. Ao menos nesse ponto, estou entendendo que há convergência. Então isso é um bom sinal. É um bom sinal que estão preocupados com a população aqui naquela região. Eu achei bom, achei ótimo. Então, eu quero aqui rapidamente pedir para fazer um levantamento com base técnica, até para entender a razão de todo aquele volume de água que fica represado aqui naquela região. Bom, há 40 anos teve início a ocupação de áreas públicas da várzea do Tietê, local que ficou conhecido como Jardim Pantanal. Por definição, pântano é a região baixa e plana, geralmente abundante da vegetação herbácea ou arbustiva, onde se encontram o lençol de pequena espessura de água estagnada, que é uma das razões das enchentes ali. A área conhecida como Jardim Pantanal encontra-se ao longo do Tietê e na temporada de chuvas recebe um volume de águas do rio e permanece alagado por longo período em função das características do solo. Importante notar que outras áreas da várzea do Tietê foram tratadas corretamente como Parque Ecológico do Tietê, onde as margens do rio e sua vegetação foram preservadas. Este tratamento deveria ser adotado em toda a extensão do rio, evitando a ocupação. Apesar de todas as evidências que contrariam a ocupação de áreas com essas características, o local denominado Jardim Pantanal foi ocupado por famílias em busca de alternativas para moradia. No ano de 2008, a Prefeitura do município iniciou a desocupação da área, mas com apoio da Defensoria Pública e do Centro Gaspar Garcia, as famílias resistiram, dando início a uma longa disputa judicial, ao fim da qual a Justiça reconheceu o direito das famílias receberem
da Prefeitura a concessão de uso para fins de moradia. Ou seja, foi uma decisão da Justiça. Desta forma, a ocupação foi consolidada e cada temporada de chuvas, conforme previsto na região, é tomada pelas águas, fazendo com que as famílias venham a perder móveis, roupas, utensílios, sendo obrigadas, muitas vezes, a desocupar seus imóveis, ficando expostas a doenças e demais riscos. Muitas ações são realizadas visando reverter o problema, como a construção de muros de contenção, bombas para baixar o nível das águas e etc., mas sem sucesso. É evidente que esta população encontra-se em área de risco e deve ser movido recebendo moradia digna. Mas como fazer essa remoção e quais alternativas para oferecer moradia ao grande número de famílias que ali se encontram? A proposta recente do prefeito reconhece a necessidade de desocupação da área. Foi oferecer indenização equivalente a 50 mil a cada família. Ocorre que, ao longo de vários anos, as famílias que ali se encontram investiram na construção de suas moradias e construíram ali suas vidas. Portanto, o valor oferecido é equivalente ao valor do patrimônio de cada moradia da região. Além disso, o custo estimado da construção de uma moradia popular gira hoje em torno de R$ 1.900 o metro quadrado. Sem os custos do terreno, infraestrutura elétrica, hidráulica, esgoto, registro e documentação. A construção de uma moradia popular de 60 metros quadrados, segundo os técnicos, seria em torno de R$ 115 mil, R$ 114 mil. Sem os demais custos, algo muito além dos 50 ofertado como indenização às famílias. Portanto, é importante considerar a população das áreas da várzea do Tietê como áreas de risco e é urgente a inclusão dessas famílias em programas habitacionais para que seja possível oferecer moradia digna a todos aqueles que ali se encontram. Concluindo, vereador. Em seguida, se possível, a recuperação ambiental da várzea do Tietê. Não faz sentido vermos a cada ano o mesmo problema, repetir a destinação de recursos para ações que não apresentam resultados e expõem a população constantemente a perdas e danos. É urgente a criação de um programa de habitação voltados à população em área de risco e a recuperação ambiental das áreas ocupadas. Está claro que ali é uma área de várzea. Então, o problema ali não é comporta, não é nada disso. O problema ali é ter vontade política de resolver. Não é um problema de hoje, não é um problema do governo atual, são diversos governos. E também não é só do município, é um problema do Estado, é um problema da União, que basta fazer uma força-tarefa para remover ali, primeiro, garantir moradia adequada de segurança para 45 mil famílias que ali residem. E tem dinheiro para isso, presidente. Basta ter vontade política para resolver. Eu não tenho dúvida. E aqui foi muito importante a fala, ao menos daqueles que fizeram uso da palavra aqui na tribuna neste momento, que se depender desses vereadores, a solução está tomada e vai ser resolvido. É isso que espero e é isso que presumo que vai acontecer, até com base nas falas que foram feitas aqui, presidente. Obrigado. Obrigado. O Tribuna Livre faz agora um intervalo e volta já. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Voltamos com o Tribuna Livre e vamos direto ao plenário para mais discursos dos nossos vereadores.
Boa tarde, querido presidente. Gratidão por esse tempo a mim concedido, aos meus amigos do Legislativo, a todos que se fazem presentes nessa casa, principalmente ao povo paulistano, embora em pouca quantia, mas isso mostra a preocupação e a sensação de estarmos trabalhando para um povo que está preocupado com aquilo que sai da Casa de Leis. Bom, hoje eu subo a essa tribuna com o coração repleto de gratidão. Eu agradeço primeiramente a Deus, que é fazedor de todas as coisas. Agradeço aos meus líderes espiritual, pastor Elias e pastor Eduardo. E principalmente ao meu filho, que abriu mão do espaço de ter uma mãe paparicando ele como filho único e também concorreu em Boituva e ganhou como vereador naquela cidade. Subo com o coração agradecido e com a responsabilidade de honrar a cada voto a mim confiado e a toda a população. Dedico com responsabilidade, pois afinal vocês acreditaram na minha história e na trajetória que eu tenho a seguir. Principalmente, a minha missão nesta casa é mostrar que vim para reafirmar os compromissos que assumi com o povo e para garantir as vozes dos quais sempre foram silenciados e ecoam cada vez mais na nossa história. Minha história não começa na política, mas sim numa casa vulnerável, num lar desprotegido, onde passei pela dor da pedofilia, pela morte precoce do meu pai através do alcoolismo, sendo criada por uma mãe solo. Mas no meio de todas essas dores, eu tive a oportunidade de poder também participar juntamente com o executivo da cidade da onde eu venho e me localizei aqui há 1 ano e meio. Sou uma mulher preta, sou mãe solo, sou pastora, sou sobrevivente. Sei o que é enfrentar desafios, romper barreiras e lutar para que cada cidadão tenha oportunidades dignas, respeito e acolhimento. E com experiência de vida, eu trago a esse parlamento as bandeiras que norteiam a minha caminhada, o qual entendo e sei que muitos aqui me antecederam também carregam essa bandeira. Uma das causas mais urgentes do nosso tempo é a luta contra a violência doméstica. As mulheres que sofrem agressões físicas, emocionais e psicológicas não podem mais ser invisíveis. Aqui nessa casa, serei voz incansável para garantir políticas públicas que protejam, que acolham e que deem novas oportunidades a essas vencedoras, porque já fomos cansadas de ser chamadas de guerreiras. Nenhuma mulher deve se sentir desamparada diante da violência. Nossa sociedade precisa de mais abrigos, de atendimento psicológicos e de mecanismo eficiente para punir agressores e salvar vidas. E essa será uma luta prioritária ao meu mandato. Eu caminho junto com aquelas que carregam a mesma bandeira. Por respeito aos direitos básicos e dos seus filhos, essas mães solos precisam ter espaços para trabalhar, acesso a terapias especializadas, centros de acolhimento e capacitação profissional. Enfim, poder cuidar de quem cuida é fundamental para uma sociedade mais justa. Também estou aqui para lutar pelo povo preto, para assegurar que as desigualdades históricas sejam combatidas com políticas efetivas. O racismo estrutural precisa ser enfrentado de maneira firme e constante. É preciso ampliar o acesso dos jovens negros à educação, ao mercado de trabalho e à cultura. É necessário combater a violência que ceifa a vida e destrói sonhos. Minha trajetória é prova de que podemos romper ciclos e construir novas possibilidades e que nossa cidade seja referência nesse avanço. E como mulher de fé, jamais poderia deixar de defender a liberdade de culto, em um tempo onde vemos preconceitos e intolerância crescerem. Afirmo que esta casa deve ser um espaço de respeito e garantia do direito de cada cidadão cultuar. Vamos garantir que a fé de cada um seja respeitada, protegida e valorizada. Reafirmo também em servir o povo para o povo.
Posso dizer de cabeça erguida que tenho seguido os trabalhos do nosso querido prefeito Ricardo Nunes e sei que existem erros, mas existem mais acertos. E é por isso que aqui subo e digo: Ricardo Nunes, pode contar comigo. Deixo para o coração dessa Câmara: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33 e o verso 12. Obrigado, prefeito Ricardo Nunes, Milton Leite e ao todo o povo paulistano. E não esquece, se Cristo comigo vai, eu irei. Obrigada, presidente. Eu vou falar sobre o assunto que está causando o maior sofrimento hoje na nossa cidade. De manhã, eu também estive no Jardim Pantanal, no Jardim Helena em particular. Entrei dentro das casas que ainda estão alagadas e as pessoas realmente perderam todos os móveis. Muitas perderam documentos pessoais. Não tem nem como dar um comprovante de residência, porque perderam tudo. A pastora Sandra falou das mães solo. A maioria das casas que eu entrei, todas eram de mãe solo. Mães que vivem com suas filhas, que vivem com seus netos e não têm. Trabalham de diarista, trabalham de babá e não tem onde ir, não tem para onde ir. Elas não podem simplesmente sair das suas casas por 20 mil a 50 mil reais, porque isso não compra uma casa nova para elas. Então, essa proposta que o prefeito Ricardo Nunes fez, pastora Sandra, a senhora que o apoiou, que... Diga para o prefeito que está errada essa proposta, porque você sabe, você é da periferia, você sabe que 20 mil a 50 mil reais não compra uma casa digna para essas famílias que perderam tudo. E mais, as pessoas que estão lá na beira do rio, elas querem sair de lá. Mas elas querem sair de lá com uma proposta justa, com uma proposta digna, e não com esse dinheiro, que esse dinheiro não vai dar dignidade para elas. Então, presidente, eu vi muito desrespeito com a população lá. Primeiro porque não tinha bote salva-vidas para as pessoas irem de um lugar para o outro. Elas tiveram que improvisar banheiras, caixas d'água, elas mesmas se organizaram, fizeram solidariedade entre elas para poder, quando a rua encheu, estarem indo de um lugar para o outro. Então, não teve, por parte da prefeitura, por parte da Defesa Civil, os botes salva-vidas para pegar as pessoas das suas casas e irem para outros lugares. Uma parte, querida vereadora. Não há parte, não cabe a parte. Não há parte. Eu até te concederia, mas não cabe a parte, tá? Pode? Eu posso, presidente? Não pode, não posso, tá? Então, faltou isso. As pessoas ficaram largadas. E hoje eu estive lá e as pessoas ficaram das 6 horas da manhã até as 2 horas da tarde numa fila para conseguir uma senha para fazer o cadastro com essa senha. E sabe o que aconteceu? Não deram senha nenhuma. Não deram senha. As pessoas ficaram lá com o bebezinho no colo, não tem para onde ir, perderam tudo, estão desesperadas e não tinha senha. Então essa situação, presidente, não pode acontecer. Não pode acontecer. Sabe por quê? Porque as pessoas são seres humanos. Não podem ser tratadas dessa forma. Então, assim, eu saí de lá, embaixo de bomba do IOP, dando bomba, gás de pimenta, entrando na população, porque a população se revoltou, porque demorou demais. Então, assim, aquilo ali está fervendo. As pessoas estão com sangue fervendo na cabeça. Imagina perder tudo. E aí, demora das 6 da manhã até 2 da tarde para conseguir uma senha, para fazer um cadastro, para depois de não sei quantas horas conseguir o tal do auxílio de R$1.000, que também não dá para comprar nenhuma geladeira. Então, aquilo ali virou, a turma se revoltou, fez barricada, fez protesto e a polícia, infelizmente, reprimiu a população. Uma população que deveria nem estar precisando entrar numa fila. Deveria estar sendo assistida. Porque, gente, no pior momento, a cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do país, tem que ter recursos para acolher as famílias. Tem que ter uma saída imediata. Não pode demorar tanto tempo assim. O cartão, ele é um cartão que as pessoas recebem e elas não vão imediatamente no banco sacar. Um monte de gente com o cartãozinho na mão foi no banco e não tinha dinheiro.
Então, assim, não dá, é um desrespeito com a população. Aí, o que aconteceu? Acabou que ninguém ganhou senha nenhuma, tinha mais de 1.000 pessoas na fila, e essas pessoas estão todas me perguntando, e agora, o que a gente vai fazer? E eu pergunto, prefeito Ricardo Nunes, e agora? O que é que as pessoas que estão lá, que perderam tudo, que perderam suas casas, perderam seus móveis, vão fazer se nem uma senha para fazer um cadastro elas tiveram direito no dia de hoje? O que é que elas vão fazer? Isso é uma questão que o prefeito tem responsabilidade, mas nós aqui da Câmara também temos que apontar quais são as soluções. Das soluções que estão sendo ventiladas, me parece que a melhor solução é a que remove o menor número de famílias, porque ninguém quer ser removido. Exatamente, as pessoas que estão ali na beira do rio, essas têm que ser removidas com condições dignas. Concluindo, mas uma parte das pessoas tem que ter outras soluções, então tem a questão do polder, tem a questão do dique, para elas serem removidas. Então, assim, o que eu vi lá no Jardim Pantanal no dia de hoje foi um desrespeito com uma população que está sofrendo por conta desses alagamentos. E isso precisa ser revertido. Nós vamos continuar cobrando, nós vamos continuar lutando para que essas pessoas tenham auxílio, não só de R$1.000, mas de 3 salários mínimos, que é o projeto que nós propusemos, e para que elas tenham também direito a uma moradia digna. Obrigada, presidente. E este foi mais um Tribuna Livre, e através deste QR Code na tela, você será direcionado para a lista de programas no nosso canal oficial no YouTube. O Tribuna Livre é transmitido toda segunda-feira, às 2h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência, até a semana que vem. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.